Parashá Tetzaveh. A Parashá Tetzaveh, encontrada no livro de Êxodo, Shemot, da Torá, descreve os detalhes da vestimenta e consagração dos sacerdotes, a construção do altar do incenso e a preparação do azeite para as lâmpadas do tabernáculo. Ela enfatiza a importância dos detalhes e da disciplina na vida cotidiana, mostrando a diferença entre criar sozinho e criar em grupo, em comunidade. A Parashá também aborda a nomeação de Arão e seus filhos como sacerdotes, a descrição das vestimentas sacerdotais e a forma como elas deveriam ser usadas. Os detalhes minuciosos presentes na Parashá Tetzaveh ressaltam a importância do cuidado e da atenção aos elementos sagrados e às práticas religiosas. E você deve comandar. Êxodo 27:20. Tetzaveh é a única Parashá na Torá desde o nascimento de Moisés em que o nome de Moisés não aparece, com exceção do livro de Deuteronômio, que consiste principalmente em uma narrativa em primeira pessoa falada por Moisés. A razão para isso é que, quando o povo de Israel pecou com o bezerro de ouro, Moshe disse a Deus: se tu não os perdoardes, apaga-me do livro que tu escreveste. Êxodo 32:31. Isto foi percebido na Parashá de Tetzaveh, pois a censura de um justo, mesmo que condicionada a uma estipulação não cumprida, sempre tem algum efeito. Baal Aturim. Embora o nome de Moshe não apareça na Parashá de Tetzaveh, o próprio Moshe está muito presente. Toda a Parashá consiste nas palavras de Deus para Moshe. Na verdade, a primeira palavra da Parashá é Ve'ata, e você, sendo você a pessoa de Moisés. Na verdade, a palavra você conta o próprio eu do sujeito, enquanto o nome de uma pessoa é um nome mais superficial de sua personalidade. Isto significa que Moisés está mais presente na nossa Parashá, isto é, presente de uma forma mais profunda e essencial, do que qualquer menção ao seu nome poderia expressar. Isto está totalmente de acordo com a explicação do Baal Aturim, citada acima. Porque Moisés estava preparado para renunciar à menção do seu nome na Torá por causa do seu povo, ele mereceu que o seu eu quintessencial, o nível do eu que não pode ser capturado por qualquer nome ou designação, fosse eternizado pela Torá. É este nível do eu de Moisés que é expresso pela sua presença sem nome na Parashá de Tetzaveh. O Rebbe de Lubavitch. E ordenarás aos filhos de Israel, Êxodo 27:20. A palavra Tetzaveh, você deve comandar, também significa você deve conectar e você deve ligar. Assim, o versículo também pode ser lido como Deus dizendo a Moshe: e você se unirá aos filhos de Israel. Pois toda a alma judaica tem em seu âmago uma centelha da alma de Moisés. Ora, Tim. Mas que tragam até você azeite puro para levantar uma lâmpada eterna, da tarde até a manhã. Êxodo 27:20-21. Estes versículos contêm um paradoxo. Chama eterna implica um estado de perpetuidade e imutabilidade. Da noite para a manhã implica condições flutuantes de menor e maior luminância. Pois tal é a nossa missão na vida, transmitir a eternidade e a perfeição do divino a um mundo temporal, e fazê-lo não aniquilando ou subjugando a temporalidade e a diversidade do mundo, mas iluminando todos os seus estados e condições, desde a noite para a manhã, com a luz divina. O Rebbe de Lubavitch. Azeite puro, esmagado para a luz, Êxodo 27:20. Assim como a azeitona só produz luz quando é esmagada, também os maiores potenciais do homem só são realizados sob a pressão da diversidade. O Talmud. Esmagado pela luz, Êxodo 27:20. Quando alguém pronuncia palavras esmagadoras de repreensão, deve ser com o único propósito de esclarecer, iluminar e elevar o próximo. Nunca, Deus não o permita, humilhá-lo e quebrá-lo. Ditado chassídico. Eles farão o éfode. Terá as duas ombreiras unidas nas duas bordas. E o cinto do éfode, finamente trabalhado, que está sobre ele, será do mesmo. Êxodo 28:6-8. Não ouvi, nem encontrei no Talmud, uma explicação da forma e do éfode. Meu coração me diz que ele está amarrado nas costas, sua largura é a largura das costas de uma pessoa, seu formato é como o avental usado pelas princesas quando andam a cavalo. Rashi. Meu coração me diz é uma frase incomum para Rashi, que geralmente relata o significado simples do versículo sem citar fontes ou nos dizer como chegou a um significado específico. Uma explicação popular, que o Lubavitcher Rebbe relaciona com o famoso ditado do rabino Israel Baal Shem Tov:
Tudo que uma pessoa vê ou ouve deve servir-lhe como uma lição em seu serviço a Deus. Diz que um dia Rashi veio através de um grupo de mulheres nobres a cavalo, e perguntou-se qual o propósito que a providência divina lhe havia mostrado nesta cena aparentemente sem sentido. Então, quando estava lutando para descrever a forma do éfode, percebeu que este era o modelo que se ajustava à sua descrição bíblica. Rubi, crisólita, berilo turquesa, safira, diamante, lígure, ágata, jaspe, esmeralda, chão, jade, Êxodo 28, 17, 20. Esta versão em inglês é apenas uma das várias traduções possíveis do hebraico Odem, Pita, Bareque, Nofek, Sapir, Yalon, Leshem, Shevo, Achama, Tarshis, Shon, e Ashfe. Para uma antologia abrangente de interpretações, consulte The Living Torah do Rabino Aryeh Kaplan, Mosnaim, 1985. De acordo com o Midrash, Bamidbar Rabba 2.7, as cores das pedras eram as seguintes. A pedra de Reuben, ordem, era vermelha. A pedra de Simeão, Pita, era verde. A pedra de Levi, Bareque, era branca, preta e vermelha. A pedra de Judá, Nofek, era da cor do céu. A pedra de Issacar, Sapir, era azul escura. A pedra de Zebulon, Yalon, era branca, Lavan, que também pode significar clara. A pedra de Dan, Leshem, tinha uma tonalidade semelhante à do Sapir. A pedra de Gade, Shevo, era cinza. A pedra de Naftali, Achama, era da cor de vinho límpido. A pedra de Asser, Tarsis, era a cor da pedra preciosa com que as mulheres se enfeitam. A pedra de Joseph, Shon, era preta. A pedra Yasfe de Benjamim tinha as cores de todas as 12 pedras. Além dos nomes das tribos, o Talmud afirma que as pedras também continham as palavras Abraão, Isaque, Jacó, Shiftei e Yeshurun, tribos justas. Portanto, o peitoral deveria conter todas as 22 letras da língua sagrada. O peitoral não se moverá do éfode, Êxodo 28, 28. O éfode era usado nas costas e abaixo da cintura, o peitoral, na parte frontal e superior do usuário. Assim, o significado mais profundo do mandamento, o peitoral não se moverá do éfode, que é classificado como uma das 365 proibições da Torá, é que não deve haver lacuna entre os aspectos superiores e inferiores da vida, ou entre seus elementos para frente e para trás. É verdade que o ser humano consiste tanto no coração sensível como no pé funcional. É verdade que a vida é composta de momentos sublimemente espirituais, bem como do atendimento diário às necessidades materiais. Mas o éfode deve estar firmemente ligado aos escolhidos. O superior deve permear o inferior, e o externo nunca deve perder de vista sua essência e propósito internos. O Rebbe de Lubavitch. Você colocará no peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, Êxodo 28:30. O Urim e Tumim, iluminador e verificador, era uma inscrição do nome de Deus. Inserido nas dobras do peitoral, fazia acender as letras inscritas em suas pedras em resposta às perguntas dos líderes comunitários, como está escrito, Números 27 e 21. Josué estará diante do sacerdote Elazar, que pedirá conselho para ele após o julgamento do Urim diante de Deus. Por esta palavra eles sairão e por esta palavra eles entrarão, tanto ele como todos os filhos de Israel com ele. Por isso foi chamada de couraça do julgamento, pois decidia e determinava as coisas para o povo. Rashi, Talmud. Arão carregará o julgamento dos filhos de Israel em seu coração diante de Deus continuamente, Êxodo 28:30. Por que as seções sobre os sacrifícios e as vestes sacerdotais estão escritas uma ao lado da outra? Para te ensinar, assim como os sacrifícios fazem expiação, as vestes sacerdotais também fazem expiação. A túnica expiava o derramamento de sangue, pois é dito, eles mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue, Gênesis 37:31. Os calções expiavam a lascívia, como está dito, faça-lhes calções de linho para cobrir a carne da sua nudez, Êxodo 28:42. O turbante expiava a arrogância, deixava que um artigo colocado no alto viesse e expiasse uma ofensa de altivez. A faixa expiou as meditações impuras do coração, sob as quais foi colocada. A couraça expiava a negligência das leis civis, como é dito, faças uma couraça de julgamento, Êxodo 28:15. O éfode expiou a idolatria, como é dito,
sem éfode ou terafins, Oséias 3:4. A capa espiou a calúnia, deixa um artigo sonoro, isto é, os sinos na bainha da capa, espiaram ofensa sonora. A coroa, usada na testa, espiava a ousadia, como está escrito, mas você tem testa de prostituta, Jeremias 3:3. Talmud, Zevachim 88b. Na bainha do manto você fará sinos de ouro, e seu som será ouvido quando ele entrar no santo, Êxodo 28:33-35. Rabi Shimon Bar Yochai disse, há 4 coisas que o santo, bendito seja ele, odeia, e eu também não gosto delas. A 4ª coisa é aquele que entra repentinamente em sua casa, quanto mais na casa do vizinho. Quando o Rabino Yoshana ia perguntar sobre o bem-estar do Rabino Shanina, ele batia na porta. Em conformidade com o versículo, seu som será ouvido quando ele entrar. Midrash Rabbah. Você fará o cinto, bordado, Êxodo 28:39. A faixa tinha 32 covados, aproximadamente 48 pés, de comprimento, Midrash, Maimônides. Foi enrolado 32 vezes na cintura, Tosafot. Outros dizem que tinha 36 covados de comprimento, Midrash. Tinha 2, 3 ou 4 dedos de largura, Maimônides, Joséfo. As vestes sacerdotais estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando eles vierem à tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram, Êxodo 28:43. Era uma vez um príncipe cujo tutor entrava na presença do rei em nome do príncipe, mas o tutor tinha medo daqueles que estavam ao lado do rei, para que nenhum deles o atacasse. O que o rei fez? Ele o vestiu com seu manto de púrpura real, para que todos os que o vissem tivessem medo dele. Da mesma forma, Arão costumava entrar na presença de Deus, e se não fosse pelos muitos méritos que entraram com ele e o ajudaram, ele não teria conseguido entrar, por causa dos anjos que estavam lá. Por esta razão, Deus forneceu-lhe vestimentas segundo o padrão das vestimentas divinas, como está escrito, Isaías 59:17. Deus vestiu a justiça como uma cota de malha, e um capacete de salvação sobre sua cabeça, e ele vestia vestes de vingança como vestimenta, e foi vestido com zelo como com uma capa. Midrash Rabbah. Farás um altar para queimar incenso, de madeira de acácia você fará isso. E você o cobrirá de ouro puro, 31:3. Reis Laqui declarou, o fogo do inferno não tem poder sobre os transgressores em Israel, como pode ser inferido do altar de ouro? Se o altar de ouro, no qual a camada de ouro sobre a madeira tivesse apenas a espessura de um dinar moeda, durou muitos anos e o fogo não teve poder sobre ela, quanto mais isso seria verdade para os transgressores em Israel, que estão tão cheios de boas ações quanto uma romã está cheia de sementes. Talmud, Eruvin 19.